Êxodo capítulo 10, versículos 1 a 20. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. O tema do sermão desta noite é a oitava praga, a preocupação com os filhos em tempos difíceis. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor registrou por mão de homens inspirados estes fatos, ó Pai, tão importantes para o teu povo, e o Senhor, pela tua providência, preservou estes registros para que nós, povo do Senhor, tanto tempo depois, pudéssemos ser edificados por ti. Pedimos, ó Pai, agora o auxílio do teu Santo Espírito, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei
e o Senhor mesmo aplique a mensagem que nós precisamos ouvir nesta noite em nosso coração. É o que nós pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus, amém. Laura Ingalls Wilder lembra o dia em que uma estranha nuvem desceu sobre os campos de Minnesota, nos Estados Unidos. Catapã, algo acertou a cabeça de Laura e caiu no chão. Ela olhou para baixo e viu o maior gafanhoto que jamais vira em toda a sua vida. Então, enormes gafanhotos marrons começaram a cair no chão em volta dela, acertando sua cabeça, seu rosto, seus braços. Estavam chovendo do céu como granizo. A nuvem estava despejando gafanhotos. A nuvem era de gafanhotos. Seus corpos ocultavam o sol e produziam escuridão. Suas grandes e finas asas brilhavam e cintilavam. O zumbido das suas asas enchia o ar, e eles batiam no chão e na casa com o barulho de uma tempestade de granizo. Laura tentou espantá-los. Suas patas se agarravam à sua pele e às suas roupas. Olhavam-na com olhos esbugalhados, voltando suas cabeças para cá e para lá. Aos gritos, Laura correu para dentro da sua casa. Gafanhotos cobriam o chão, não havia espaço para colocar o pé. Laura teve que pisar em gafanhotos e eles espocavam-se, retorcendo, gosmentos sob seus pés. Os gafanhotos caíam do céu, formando um enxame denso sobre o solo. Suas longas asas estavam dobradas e com suas pernas fortes saltavam para todos os lugares. O ar zumbia, o teto continuava a produzir um som como um telhado numa tempestade em chuva de granizo. Então Laura ouviu outro som, um grande som produzido por pequenas mordidas e mastigadas. Os gafanhotos estavam comendo. Era possível ouvir milhões de mandíbulas mordendo e mastigando. Dia após dia, os gafanhotos continuaram a comer. Comeram todo o trigo e toda a aveia. Comeram cada coisa verde, toda a grama nos jardins e todo o capim nos campos. Toda a pradaria ficou marrom e despida. Milhões de gafanhotos marrons zumbiam sobre ela. Não se via qualquer coisa verde em parte alguma. A família de Laura, então, passou por muitas dificuldades, passou por um período de ausência de alimentos. Ora, este é apenas um dos eventos de ataques de gafanhotos no planeta. Nós temos, há 2 anos atrás, uma grande nuvem de gafanhotos atingindo a Argentina, ameaçando entrar no Brasil. E a história mostra muitos ataques de milhões de gafanhotos. De fato, a cena de uma nuvem de gafanhotos é de escurecer o céu, porque eles vêm em milhões e arrasam com plantações. Ora, na nossa cidade, graças a Deus, não temos problemas com gafanhotos. Mas temos outros tipos de problemas que por vezes nos tiram o sono, ameaçam a nossa paz algumas vezes. E a questão nesta noite é como nós devemos lidar com os nossos filhos quando passamos por problemas assim. E por que a ênfase está nos filhos? Porque nós estamos na 8ª praga, e esta praga é uma que cita com frequência os filhos. É uma praga que tem este destaque e esta ênfase diferente. Veja os versos 2 e o verso 9. No verso 2, para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. E o verso 9, o destaque para... Respondeu-lhes Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas. Então, das pragas que nós vimos até agora, esta é uma praga que dá uma ênfase aos filhos e às filhas. E é por isso que nós vamos tratar sobre este tema, a preocupação com os nossos filhos em tempos difíceis. Mas, se você não tem filhos, ou se os teus filhos já estão criados, talvez você se pergunte: por que é que o sermão vai ser para mim nesta noite? Ora, a recomendação bíblica
não é apenas para que nós instruamos os nossos filhos no Senhor, mas para que nós cuidemos que as próximas gerações, elas estejam inteiradas dos poderosos feitos do Senhor. De modo que, se você não tem filhos, mas tem sobrinhos, ou tem netos, ou tem influência sobre crianças, a mensagem é para você também, é para todo o povo de Deus. Todos nós, tenhamos filhos ou não, tenhamos filhos criados ou não, devemos lutar para que as histórias do Senhor, os mandamentos do Senhor, eles sejam passados para as próximas gerações. E todos nós temos algum tipo de influência sobre crianças, sobre as novas gerações. A primeira preocupação, então, meus irmãos, que nós devemos ter em tempos difíceis, é que filhos devem aprender sobre o Senhor. Filhos devem aprender os caminhos do Senhor. O nosso texto começa de uma forma diferente. Deus dando a ordem para Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração. Nesta praga, Deus já começa endurecendo o coração de Faraó. E nós temos visto, domingo após domingo, que este endurecimento é a forma que Deus escolheu para desbaratar, para humilhar os deuses imaginários do Egito, que eram dezenas de deuses imaginários. E Deus endurece o coração de Faraó, para que ele não deixe o povo ir, para assim Deus mostrar que todos aqueles deuses ensinados por Faraó e pelos seus oficiais e pelos seus magos eram deuses falsos. E a cada praga, alguns deuses caem, alguns deuses são humilhados pelo Deus verdadeiro. No verso 2 então: para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, as vitórias do Senhor sobre esses falsos deuses deveriam ser repassadas às próximas gerações e às outras gerações. E isso de fato aconteceu. Quando nós avançamos a leitura e vamos para Êxodo 12, na instituição da Páscoa, nós já vemos ali as crianças tomando conhecimento do que acontecera. Êxodo 12, 26 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Mais adiante, em Êxodo 18, nós vemos Moisés contando tudo o que aconteceu ao seu sogro, chamado Jetro. Diz lá no verso 8: contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. A história de Deus e dos seus poderosos feitos vai sendo contada, e nós vamos encontrá-la, por exemplo, no Salmo 78 e no Salmo 105, que nós lemos no início do culto. Aliás, o Salmo 78 começa exatamente com esse objetivo. Verso 3: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esta sempre foi a missão do povo de Deus: contar às vindouras gerações os louvores do Senhor, as suas maravilhas, os seus atos poderosos. Irmãos, em tempos difíceis, nós devemos contar às vindouras gerações aquilo que o Senhor fez pelo seu povo, para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Os nossos filhos devem aprender as histórias do povo de Deus. Note, não é a história de Israel, é a nossa história. Abraão, Isaque e Jacó são os nossos pais. Nós somos descendentes
de Cristo Jesus. Nós estamos incluídos na promessa feita ao herdeiro. Não são os herdeiros de sangue, mas é ao herdeiro. As promessas feitas a Abraão foram feitas ao herdeiro, e o herdeiro é Cristo. E quem está em Cristo é herdeiro das promessas. Nós somos Israel espiritual. Nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Então não é a história de Israel, é a nossa história. É a história dos poderosos atos do nosso Deus. Em Deuteronômio 6, nós temos esta instrução que nós demos no culto também. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Observe o que é uma educação integral, o que é nós falarmos dos poderosos atos de Deus e das histórias de Deus registradas na Bíblia, de uma forma integral. Inculcarás a teus filhos, colocará na cabeça, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Não significa que você vai passar o dia inteiro recitando versículos para uma criança, mas significa que o dia inteiro você vai ensinar esta criança a interpretar as coisas do seu dia a dia numa visão de Deus, numa visão bíblica, com os olhos da palavra de Deus, com uma cosmovisão, como nós falamos, bíblica, em que a criança interprete todos os fatos do seu dia a dia com o olhar da palavra de Deus. Desde um brinquedo que foi tomado pelo amiguinho, e você pode ensinar ali o compartilhar, que não são os meus interesses, mas nós ajudamos as pessoas ao redor, damos a vez, até o pecado maior, que é mentir, maior do que quebrar um vaso, do que sujar um tapete. Nós vamos interpretando os pequenos fatos do universo da criança com uma visão bíblica. Valores como honestidade, como verdade, como lealdade, tudo está na Bíblia e vai sendo passado dentro do universo da criança. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa. Os judeus ortodoxos interpretam isso aqui literalmente. Então eles colocam como sinal na tua mão, eles colocam aqui a lei de Deus escrita, amarrada no pulso. Frontal entre os olhos, eles colocam um pedacinho da lei de Deus pendurada aqui na testa, entre os olhos. E umbrais da tua porta, eles colocam um pedacinho da lei de Deus colado no umbral, no batente da porta. Quem já trabalhou com judeus ou conviveu com judeus já pôde observar isso. Em cada batente de porta você tem lá um quadradinho, e dentro tem um pedacinho de Deuteronômio 6 colado ali dentro, o que eles chamam de Shema. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Isso não faz nenhum sentido, isso é superstição, não é? Você colar um papelzinho no batente da tua porta. Deus não quis que nós interpretássemos desta forma, mas quando Ele fala, atarás como sinal na tua mão, mão é símbolo de ação. As coisas que você faz devem ser orientadas pela lei de Deus. Frontal nos teus olhos, a tua visão de mundo deve ser interpretada pela lei de Deus. E nos umbrais da tua casa, é você declarando, não com um papelzinho colado, mas que a lei que rege a tua casa é a palavra de Deus. Entra na tua casa aquilo que Deus aprova. Acontece na sua casa aquilo que está de conformidade com a lei de Deus. Não são as tuas leis, homem da casa, a lei de Deus. Você é apenas um gerente de uma casa que é de Deus, cujas leis são dele, e você segue as leis do Senhor. A lei de Deus é o que domina na tua casa. Deuteronômio 11:19 diz também:
palavras parecidas. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, Deuteronômio 19, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da vossa casa, nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Mais adiante, Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, a ênfase sempre de nós passarmos às novas gerações. Então, em tempos difíceis, nós devemos nos preocupar em que nossos filhos aprendam as coisas do Senhor. Imagine como foi o ensino do adolescente Daniel e dos seus amigos, que tirados da sua própria terra, foram levados para a Babilônia, longe de qualquer supervisão. Lá não havia pais, não havia líderes religiosos para fiscalizar o seu comportamento. E qual foi o tamanho da obediência de Daniel e dos seus amigos? Em se recusarem primeiro, em participarem dos banquetes da alimentação que era oferecida ali para os jovens, não se contaminando com as iguarias do rei. Depois, não aceitando se curvar diante de uma grande estátua que havia sido erigida, preferindo inclusive serem lançados na fornalha de fogo ardente. Qual foi o tipo de educação destes jovens, tão jovens, mas tão fiéis a Deus? Foi a educação de Deuteronômio 6, delas falarás ao acordar e ao levantar, andando pelo caminho. Qual foi a educação do nosso Senhor Jesus Cristo, que aos 12 anos de idade foi encontrado no templo, fazendo perguntas impressionantes aos doutores da lei, e dando respostas mais impressionantes ainda? Qual foi a educação que foi dada a Jesus Cristo, para que ele soubesse tantos textos decorados da Escritura? Não pense que ali foi onisciência. Cristo teve que aprender a andar, aprender a falar, e ele aprendeu a memorizar textos bíblicos. Imagine a educação que Maria e José deram àquele que eles sabiam era o Redentor de Israel, era o próprio Messias. Então, meus irmãos, em tempos difíceis e em tempos fáceis, nós devemos ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos. Graham Machen, um pastor norte-americano, ele escreveu o seguinte: a mais importante instituição de educação cristã não é o púlpito ou a escola, que são importantes, mas é a família cristã. Eu acho que a minha experiência é a mesma de muitos. Eu não obtive meu conhecimento de Bíblia na escola dominical ou em alguma outra escola, mas eu o obtive nas tardes de domingo com minha mãe em casa. E essa é a experiência de muitos de nós, termos aprendido as histórias bíblicas em casa. E essa deve ser a nossa visão, meus irmãos. Escola dominical não é para ensinar Bíblia para criança, é apenas para reforçar. Quem deve ensinar Bíblia para o teu filho é você. Você pai, você mãe. E na igreja é apenas um reforço. E louvado seja Deus quando a criança dá algum tipo de trabalho aqui na igreja, a saber, quando a professora começa a contar a história, a criança conta o restante da história toda, até os detalhes, porque isso mostra que os pais estão ensinando. Não delegue a educação dos teus filhos à igreja. A educação dos teus filhos pertence a você, como família, como pai, como mãe. É assim que nós devemos educar os nossos filhos. E aqueles que não têm filhos, mas que têm sobrinhos, que têm netos, devem influenciar ao máximo para que as histórias do Senhor sejam conhecidas. A primeira preocupação, então, em tempos difíceis: filhos devem aprender sobre o Senhor.
A segunda preocupação: filhos devem adorar ao Senhor. O texto continua e agora nós vamos para o verso 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Isso aqui é uma ameaça. É como se ele dissesse: que Deus cuide de vocês, que Deus tenha misericórdia de vocês, se eu concordar com isso, se eu liberar vocês junto com as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções, não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. A questão é: como os filhos e os filhos dos filhos contariam os grandes e poderosos feitos de Deus, se eles ficassem do Egito? Se Moisés saísse apenas com os homens e as mulheres, e as crianças ficassem no Egito? Não fazia sentido nenhum. Era necessário que todo o povo saísse. Moisés disse que os filhos e as filhas deveriam ir adorar a Deus. E meus irmãos, isso vale até os nossos dias. Os filhos e as filhas devem adorar a Deus. As crianças devem adorar a Deus. No Antigo Testamento, ao 8º dia de vida, a criança era inserida formalmente no povo de Deus, por meio da circuncisão. Deus nunca excluiu as crianças do seu reino. Deus nunca excluiu as crianças do seu povo. 8º dia de vida, a criança não sabia o que estava acontecendo, ela já era inserida no povo da aliança. E quando ela ficava um pouquinho maior, ela tomava parte na Páscoa. O rito da Páscoa diz que a criança deveria perguntar para o pai: o que é que está acontecendo? E aí o pai contaria toda a história da Páscoa. Nós temos registros de crianças adorando ao Senhor. Josué 8,35, por exemplo: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que estavam no meio deles. Nas celebrações, nas leituras ou na leitura da lei, as crianças estavam ali. As crianças não iam para uma leitura da lei em separado, elas estavam no meio do povo, acompanhando a leitura da lei. 2 Crônicas 20:13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, todos diante do Senhor. Esdras 10:1: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. No momento ali de contrição, de arrependimento nacional, as crianças estavam ali também. Elas não estavam num lugar em separado, elas estavam ali junto com a família da aliança. Quando Paulo escreve aos Efésios e aos Colossenses as suas cartas, ele pensa nas crianças também. E lembre-se de que quando Paulo escrevia uma carta, ele não escrevia 30 cópias para que cada crente recebesse uma carta. Era uma carta que chegava na igreja de Éfeso, por exemplo, era desenrolada pelo presbítero da igreja. O presbítero juntava a igreja: irmãos, chegou carta de Paulo, homem do Senhor. E aí ele lia a carta diante de todos. Depois da leitura, enrolava o pergaminho, mandava para uma outra igreja. Algumas das cartas eram circulares, elas iam sendo lidas nas igrejas. E adivinhe, Paulo se dirige aos filhos. Em Efésios, por exemplo, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Paulo sabia que as crianças estariam ali na leitura da carta, por isso ele se dirige às crianças.
O mesmo acontece com a carta que ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, verso 20: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Paulo sabia que na leitura da carta as crianças estariam presentes e elas receberiam o ensino. Assim, meus irmãos, lugar de adoração inclui as crianças. As crianças estão e devem estar no nosso meio para adorar o nosso Deus. O argumento de que as crianças devem ser tiradas do culto para ouvir numa linguagem delas é falho por vários aspectos. Primeiro, porque culto não é só ensino, culto é adoração. E se você tira a criança da adoração, ela vai aprender a adorar onde? Como? Culto é adoração e é ensino. E nós ensinamos as crianças a adorar no culto, aqui na prática. Segundo, que essa história de que criança, ela não entende a palavra de Deus, é menosprezar a obra do Espírito Santo. Ora, se entrar um não crente aqui, você crê que Deus pode falar com ele, mesmo que ele nunca tenha lido a Bíblia? Você crê, não crê? E como é que Deus não pode falar com crianças que estão no nosso meio? Ora, quando Isabel encontrou-se com Maria, o bebê no ventre de Isabel não estremeceu por causa de Jesus no outro ventre? O Espírito Santo não age em crianças? Alguns profetas não relatam que foram chamados no ventre da sua mãe, Jeremias, por exemplo. Então, dizer que crianças têm que ser tiradas do culto para entender a mensagem de outra forma é menosprezar o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que as crianças entendam a sua palavra, não tenha dúvida quanto a isso. Então, em tempos difíceis, crianças devem aprender do Senhor. Em tempos difíceis, crianças devem adorar ao Senhor. O lugar de adoração é aqui, e as crianças devem ser criadas na adoração. E por fim, uma terceira preocupação: crianças ou filhos devem temer ao Senhor. Veja o verso 12: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Nós vimos na outra praga, que veio uma chuva de pedras, de granizo, e junto com o granizo houve raios e houve fogo, e houve uma devastação nas plantações, e o que sobrou de verde agora seria totalmente destruído, porque os gafanhotos, meus irmãos, vêm em milhões de gafanhotos. Você já deve ter visto algum vídeo de gafanhotos, e eles simplesmente se agrupam de uma forma que você não vê o chão, você não vê a árvore, você só vê os gafanhotos. E foi isso que Deus fez aqui, verso 13: Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia, toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Os gafanhotos subiram por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o território, eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outro assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Eu não sei se você já viu um gafanhoto, eu já vi. Não pense que é um grilo. Grilo é pequenininho, né? Gafanhoto é grande, tá? Gafanhoto é grande. E milhões de gafanhotos é um estrago gigantesco, gigantesco. Foi o que aconteceu aqui. Para os deuses do Egito, mais outra derrota, outra humilhação. Os egípcios adoravam a Min, o padroeiro da safra. Os egípcios adoravam Ísis, a deusa da vida. Nepre, o deus da safra também. Anubis, o guardião dos campos. Senerrém, o protetor divino contra as pestes.
e nenhum destes colocou um gafanhoto para correr, nenhum destes. E nós podemos imaginar os egípcios clamando pelos seus deuses imaginários, e nenhum deles tirou nenhum gafanhoto sequer, porque eram deuses falsos. Mas bastou o nosso Deus mandar um vento contrário, e todos os gafanhotos foram parar no Mar Vermelho, como daqui a pouco nós veremos. Observe então que mais uma vez os deuses imaginários do panteão egípcio foram totalmente derrotados e humilhados. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora pois peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Num primeiro momento nós pensamos: faraó se converteu, está pedindo perdão pelo pecado, está pedindo oração. Faraó se converteu. Na sequência você percebe que ele continua com o coração endurecido e expulsa eles da presença. Irmãos, Faraó não estava aqui contrito, ele só voltou atrás por causa do prejuízo, porque ele ficou com medo, só por causa disso. Existe uma diferença entre contrição e atrição. Atrição é uma palavra que nós não usamos, mas ela ajuda muito. Contrição e atrição. Contrição é o verdadeiro arrependimento. É o arrependimento que procede de um coração que percebe que quebrou a lei de Deus, que ofendeu a Deus. Agora, atrição é aquele arrependimento de quem foi pego. A pessoa fica arrependida não porque ofendeu a Deus, mas porque foi pega. Percebe? É mais ou menos quando um policial pega alguém cometendo uma infração de trânsito. Aí a pessoa fala para o guarda: eu estou muito arrependido. Está arrependido porque foi pego, não está arrependido porque infringiu a lei. Isso é muito comum nos relacionamentos humanos. Muitas pessoas só ficam com remorso e pesarosas porque foram pegas, não porque se arrependeram do mal que fizeram, mas porque foram pegas. Isso se chama atrição. A pessoa, ela fica arrependida não porque quebrou a lei ou porque ofendeu a Deus, mas porque foi pega, porque não deu certo. Foi o que aconteceu com Esaú, foi o que aconteceu com Simão Mago no Novo Testamento, foi o que aconteceu com Judas. Veja quanto a Esaú, Hebreus 12, 16 e 17: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, até chorou, mas não foi porque ele ofendeu a Deus, foi porque ele perdeu o dinheiro, o direito de ter mais bens, de ter mais posses. Foi o que aconteceu com Judas também. Aquele suicídio de Judas não foi fruto de um arrependimento, foi fruto de um remorso, de uma atrição. E foi o que aconteceu com Faraó aqui. Faraó só mostrou-se arrependido e pediu oração porque ele temeu o que estava acontecendo. Tudo que havia de verde no Egito foi devastado. Meus irmãos, Deus quer arrependimento, Deus não quer atrição, Deus quer contrição, Deus quer corações verdadeiramente quebrantados, contritos. O salmista disse no Salmo 51, 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza corações contritos. Isaías 57, 15: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Verso 18:
Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Deus, que trouxe os gafanhotos com um vento, fez com que todos eles fossem expulsos e afogados no Mar Vermelho. E você já deve ter percebido uma relação que nós temos aqui. Era como que uma prévia da destruição dos exércitos do faraó, que seriam todos afogados no Mar Vermelho também. Os gafanhotos deram uma prévia do que aconteceria. Digamos que os exércitos de gafanhotos deram uma prévia do que aconteceria com os exércitos de soldados de Faraó. Eles igualmente seriam afogados e destruídos ali no Mar Vermelho. O texto termina dizendo: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Meus irmãos, ao contrário de Faraó, os nossos filhos, as próximas gerações, devem temer ao nosso Deus. Temer, é claro que envolve medo. A palavra grega é fobia, é phobos, de onde nós tiramos fobia. Agora, é um temor amoroso. Nós tememos a um pai que é amoroso. João Calvino definia o temor ao Senhor como o receio, o medo de ofender a Deus. A ideia é que nós amamos tanto o nosso Pai Celestial que nós tememos ofendê-lo. É possível nós pensarmos isso em relações humanas, talvez com o teu pai ou com a tua mãe. Você os ama tanto que você teme decepcioná-los, você teme ofendê-los. Para João Calvino, era essa a relação em temer ao Senhor. Amar tanto a Deus, que temer ao Senhor significa ter total receio de ofender a Deus, de magoar o nosso Deus. Envolve temor a Deus, sabendo dos seus poderosos feitos no passado, como nós estamos vendo aqui, mas também sabendo dos seus terríveis feitos do futuro. Que feitos são esses? Veja o que diz Apocalipse 9:3 em diante. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Apocalipse fala de uma trombeta de um dos anjos, em que os gafanhotos descerão, mas agora não vai ser para comer árvore, para comer vegetação, vai ser para comer as pessoas, vai ser para acabar com as pessoas. Veja o que o Apocalipse profetiza, o que aguarda a humanidade que não serve a Deus, porque isso acontecerá com aqueles que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte, que nós não sabemos o que é linguagem simbólica, o Apocalipse, mas o ponto é que uma das taças da ira do Senhor, das trombetas que o Senhor tem ali reservado no Apocalipse, fala de gafanhotos terríveis. É o quinto anjo, a quinta trombeta, Apocalipse 9, a quinta trombeta. E diz mais o texto: foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então é temer o que Deus fez no passado, porque Deus é um Deus poderoso, e perceber que nós devemos temer
os poderosos feitos do Senhor que acontecerão no futuro, mas sabendo que aqueles que têm a marca de Deus na sua vida não passarão por tal tribulação, como é relatada no Apocalipse. Deuteronômio 6:4 ainda: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É isso que nós devemos passar para as novas gerações. Nós devemos ensinar as crianças a não temer a homens, a não temer aos seus amiguinhos, a não temer as pressões do grupo, adolescentes. O grupo faz pressão para que você tenha um ato de ousadia, é não temer a opinião humana. Essa semana eu vi uma notícia de um jovem, um adolescente, que pulou no mar, porque os seus amigos o desafiaram a este ato de bravura, e havia tubarões no mar, e ele sumiu, tudo indica foi devorado por tubarões. Um jovem universitário. Então veja o perigo de você temer a opinião dos teus amigos, adolescentes, colegas. Se você fizer isso você não é homem, aí você vai provar que é homem, pulando de uma ponte, arriscando-se ao perigo. Isso é temer a opinião dos outros. Irmãs, irmãos, não temam a opinião das pessoas, temam a opinião de Deus. Nós estamos neste mundo não é para temer pessoas, é para temer a Deus. O que os outros vão falar não importa, o que importa é o que Deus fala sobre nós. O que importa é a opinião de Deus sobre a tua vida, não a opinião das tuas amigas, a opinião dos teus amigos, dos teus colegas adolescentes. Você não tem que provar nada para eles, você tem que andar com integridade diante do teu Deus. Tema a Deus, é Deus quem pode tirar a tua vida, tema a Ele, não tema qualquer outra pessoa. Nós devemos ensinar isso às futuras gerações, para que eles cresçam temendo apenas a Deus, servindo apenas a Deus. Eu concluo retornando à história desta famosa escritora chamada Laura Ingalls. Ela orou pedindo a Deus que Deus tivesse compaixão da sua família, que agora não tinha mais nenhuma plantação, não tinha mais nenhum alimento. Alguns dias depois, a família viu como uma pequena nuvem se aproximava a noroeste. A princípio parecia pequena demais para trazer algo bom, mas à medida que se aproximava, ela crescia e cresceu até cobrir a pradaria e derramar chuva sobre sua casa e os seus campos. Choveu o dia inteiro. Na tarde seguinte, a grama começou a brotar. Alguns dias mais tarde, havia uma faixa verde que atravessava a pradaria marrom e a fazenda foi salva. Todos nós passamos por dificuldades neste mundo caído, mas sob a perspectiva da eternidade, não há praga mortal para os justos, apenas a promessa de bênçãos para os seus filhos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nas pragas, epidemias, problemas, tribulações e tempestades da vida, nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. E quanto às futuras gerações, que nós tenhamos a preocupação de que eles devem aprender sobre o Senhor, a história, os poderosos feitos, eles devem adorar ao Senhor e eles devem temer ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe nesta missão. Amém.